E o fato dessa replicação, assim, eu pego... Estava falando até agora há pouco sobre isso, com o Diego Baez, sobre esse processo de comunicação, né, da estratégia. Porque a gente vê que mais de 80% da liderança, o tempo da liderança é se comunicando, né? Seja se comunicando com pares, seja se comunicando com o superior, seja se comunicando com o time. Mas faz parte da rotina de liderança a comunicação. E a gente coloca uma responsabilidade da comunicação corporativa, né? Então, assim, eu não sei a estratégia da companhia. Quem tem que fazer essa comunicação é a empresa, é o endomarketing, é a área de marketing. Eu sinto uma espera muito grande da liderança e do colaborador de que é um papel da empresa, somente a comunicação. Mas você já viu em algum processo, em algum cliente, em algum projeto que você tenha trabalhado, o quanto essa comunicação muito bem feita e alinhada traz resultado? Sem dúvida, já vi acontecendo. Existem boas práticas e comunicação não é somente aquilo que a gente fala, né? É o que o outro entende. Uhum. Então, assim, essa falha é uma falha simples de ser resolvida, mas que muita gente não faz, que é checar o entendimento do time ou da pessoa, aquilo que a gente está comunicando, aquela tarefa. Porque, né, eu estou aqui te falando algo que precisa ser feito com, né, a minha experiência de vida, o meu mindset, a minha expectativa daquilo que eu estou pedindo, e tu está recebendo de outra forma, né, com outra vivência, com outra expectativa, né, muitas vezes com muitas outras coisas, né, nos outros pratinhos para fazer. Correto. Então, essa checagem do entendimento é algo simples e muito importante. E assim, o que eu melhorei muito enquanto líder a me comunicar e a entender que isso era importante, né? Então, no início, quando eu comecei a liderar, eu bati a cabeça para valer com isso, com as minhas equipes. Depois eu fui melhorando e teve um livro, e aí eu quero deixar a recomendação aqui Opa! para todo mundo. É um livro que eu não sei se vai dar para achar mais, porque ele não tá mais à venda. A última vez que eu olhei não estava, mas é o livro que se chama A Pirâmide, da Bárbara Minto, tá? Fala sobre a estrutura de pirâmide, por isso que ela fala, né, nesse termo de comunicação. Então, ela é uma ex-consultora da McKinsey, acho que uma das primeiras mulheres consultoras, que escreveu Lógica da Pirâmide, o nome do livro. Uhum. Tá? Então, ali ela mostra técnica de comunicação para notícias boas, notícias ruins, como é que a gente estrutura essa comunicação num formato, né, de pirâmide. Então, esse livro, para mim, ele foi uma divisor de águas, assim, na minha trajetória. Porque é para preparar a comunicação, tá? E aí o exemplo, né? Eu já vi empresas fazendo isso muito bem, onde quando tinha alguma novidade, algum ponto, uma comunicação importante a ser feita, se estruturava um script de comunicação. Né? Então, o que o líder tinha que falar? Qual era a mensagem principal? Quais eram os passos que as pessoas deveriam fazer depois? Até que nível aquela informação precisava ser cascateada? Então, era tudo escrito num script de uma folha só, para o líder, o que ele precisava comunicar. Então, a comunicação nessa empresa, que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu via que fluía muito melhor. E que as pessoas entendiam o porquê das mudanças, o porquê daquelas, né, do que estava sendo implementado. Então, são coisas muito simples, mas que a gente, né, dá por entendido, né? Eu comuniquei aqui, eu falei, tá entendido. E não é assim, né? No dia a dia não funciona assim. Não, e eu acho que é duas vias, né? Então, o gestor entender de que ele precisa checar o entendimento e o funcionário, muitas vezes, ter a liberdade de poder checar se aquilo que ele entendeu está certo. Eu sinto um temor grande das equipes em poder checar. E aí, por 1000 motivos. O medo corporativo, ele tem as suas nuances, né? Pode ser por medo de ser julgado como incompetente, poxa, como é que eu tô perguntando uma coisa tão básica, né? Ou como que eu não estou entendendo o que o meu gestor está me pedindo? Então, tem esse receio de ser julgado pelo gestor, mas eu acho que é um pouco da relação líder e liderado de ter essa abertura, porque não basta só você comunicar, checar o entendimento e a pessoa continuar por medo
só concordando, só concordando. E no fim a execução não acontece, porque a pessoa não compreendeu aquilo efetivamente, né? Então, acho que tem essa via de mão dupla. O funcionário checar assim, você quis dizer isso? É isso mesmo que você quer que eu faça? Não só, não, eu entendi. Entendi, confabulo na minha cabeça, fico pensando que eu acho que entendi. Meu gestor não me perguntou, de novo, eu saí executando. Quando foi ver, foi para duas vias diferentes, né? Então, acho que tem essa dupla via que eu acho que é importante, né? E tu podia compartilhar, assim, um exemplo de um cliente que tu viu, assim, esse método implantado e trouxe um resultado exponencial, diferente, extraordinário, ou Poxa. até o que se esperava, né? Um resultado que se esperava com a aplicação dessa metodologia? Tem inúmeros exemplos ao longo da carreira, tem os exemplos, né, da própria Bianca na XP, porque primeiro ela implantou na prática isso e depois ela consolidou esse conhecimento. Então, que é o que muita gente não faz, né? Então, assim, consolidar o conhecimento e disponibilizar ele. Mas eu vou falar de um caso recente que a gente foi contratado por um cliente para aumentar o nível de conversão de vendas, tá? Na fase final, né, da venda, no final do processo comercial. E aí, beleza, a gente foi lá, começou a entender um pouco os processos, começamos a participar de reunião com o cliente, começamos a analisar informações, dados, e a gente viu, por exemplo, que tinha um alto índice de conversão em clientes menores e um índice menor em clientes maiores, né, mais expressivos. Mas na empresa se tratava a conversão igual para todo mundo. Falei, tá, legal. E aí a gente começou a analisar qual que é o ticket médio que cada tipo de cliente, né, cada faixa ali de cliente deixava. E a gente começou a ver que, apesar de eu ter um alto índice de conversão nos clientes pequenos, o que era bom, que aumentava o meu número, o processo, o custo de aquisição desse cliente era muito alto e deixava pouco dinheiro ao longo da vida. Então, a gente estava colocando o mesmo esforço para qualquer tipo de cliente. Então, vou dar grandes números, assim, né? Um cliente que me deixava 10 mil reais, eu tratava do mesmo jeito que um cliente que deixava 1 milhão de reais. Então, a gente começou, não é sobre esse número, é sobre entender qual que é o mínimo que eu preciso para fazer para aumentar o faturamento da empresa. Então, se eu trabalhar bem um perfil de cliente que me deixe mais dinheiro, que seja que eu aumentar 2%, vai ser muito mais importante do que aumentar 15% em outra faixa de cliente. Então, é isso. E muitas vezes as pessoas não entendem exatamente essas alavancas e com processos, tá? E o que eu estou falando, assim, essa empresa tem um processo comercial sensacional. Né? O que a gente está fazendo lá é um ajuste fino. Então, a empresa, né, muito bem processualizada, né, com acompanhamento dos seus resultados, com pessoas muito bem treinadas, o time comercial, mas não estava fazendo o mínimo esforço, o esforço necessário que precisava para alcançar o resultado. E aí, né, uma das ações que nem foi sugerida por nós foi, beleza, esse tipo de cliente aqui nós não vamos mais atender pessoalmente. A gente está avaliando se a gente pode automatizar esse processo para não perder, já que ele está ali. Correto. Né? Então, deixar mais automatizado, não envolver tantas pessoas, né, para ele não ter um custo alto. Ou a gente vai deixar de atender, porque ele, né, o esforço que a gente tem naquele tipo de cliente não está gerando valor. E eu vejo que algumas organizações se apegam a alguns indicadores, né, Márcia, que pode te direcionar para um caminho que, no final do dia, ele destrói valor. Então, tu pega, por exemplo, o caso de a meta de número de cliente atendido. É uma métrica comercial, assim, quantidade de clientes ativos no mês, a quantidade ainda é um indicador muito... Eu quero crescer, eu quero ter mais clientes, eu quero ter... E no final do dia, esse indicador pode te levar a uma decisão muito errada. Nem sempre crescer clientes é o que vai te levar como estratégia da companhia, né? Então, eu acho que também entender de que para ter o mínimo esforço, eu preciso entender quais as alavancas que eu quero trabalhar. E esses indicadores,
às vezes, não é o sentido que sempre teve. Nesse momento, eu vou topar cair o número de clientes. Mas por quê? Porque no final do dia, esse é um indicador meio, porque, na verdade, o indicador fim é que o cliente me dê mais dinheiro no final. Não é o número de clientes. Eu não quero 1.000 clientes me dando R$1. Eu quero 2 me dando 500. Porque manter 2, um esforço, é muito menor do que manter 1.000. Com certeza. Crescer, né? E eu vejo que as organizações crescem baseada nesse tipo de número e se perde depois. Porque no final do dia ela vai ficando tão grande, todo mundo quer crescer. Mas no final do dia, o lucro não vem. E aí... E eu chamo isso muito, assim, faz tempo que eu chamo assim, são métricas da vaidade. Ah, boa. É uma métricas da vaidade, principalmente aí, né, de fundador, CEO, área comercial tem muito disso também. Mas que, na verdade, quando você vai ver, você não precisa ter aquilo tudo, né? Eu já tive cliente que, enfim, me confidenciou, eu quero ter 100 unidades. Eu falei... Tá, mas o que está por trás das 100 unidades? Por quê 100? Ah, porque cada unidade me deixa tanto e tanto. Tá, e se a gente conseguir esse mesmo resultado com 20%, 30% a menos? Não é melhor? Né? Então, assim, porque a gente vai no volume, vai na exponencialidade, eu falo assim, né? Porque às vezes está mascarado isso. E ali na frente, logo em seguida, a empresa vai ter problema, porque daí ela vai crescer muito rápido, ela vai ter que demitir muita gente, né? Vai ter que reajustar e o choque é muito grande quando precisa fazer isso. Correto. E aí, se você se desestrutura, muitas vezes o time perde a credibilidade, um time super engajado que está fazendo a empresa crescer, perde a credibilidade na empresa e a coisa começa a andar um pouco de lado. Correto. Então, tem que ter muito cuidado, né? Essas métricas, elas têm que estar bem correlacionadas com o resultado, bem medidas, né? A gente indo para o lugar certo.